a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 2 de outubro de 2020, sexta-feira. O Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 18, versículos do 1 ao 5 e o versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos para a Alexio Divina perguntando o que o texto diz. Vimos aqui nesse texto novamente os discípulos querendo saber quem é maior, quem é menor. Os discípulos dão muita importância dessa questão de quem é maior, quem é menor, prioridade ainda das vaidades daqueles que seguem Jesus. Mas Jesus pega e responde, dá a mesma resposta que deu em outros evangelhos, pega uma criança, coloca no meio deles e diz, no versículo 3, em verdade vos digo, se não vos converterdes, fazer uma conversão, uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Duas coisas Jesus diz aos discípulos aqui. Primeiro, eles precisam se converter, e para se converter, eles precisam ser como crianças. Um coração de criança, uma criança depende completamente do seu pai, dos seus pais. A nossa conversão, a conversão daqueles que seguem Jesus deve ser esta, uma total dependência de Deus. E para quem quer ser maior, precisa ser como uma criança, tornar-se como uma criança, pequeno como uma criança, humilde, manso e humilde como uma criança, que a gente sabe que a criança, não tem um coração rancoroso, porque eles estão brincando, a gente sabe que crianças brincam e machucam, um empurra o outro e logo em seguida eles já estão se falando novamente, não guarda rancor nem raiva, e é pequeno, é simples, é manso, é humilde, é totalmente dependente dos seus pais. Portanto, Jesus diz aos seus discípulos aqui, nessa leitura, que os seus discípulos, aqueles que pretendem seguir Jesus, aqueles que querem entrar no reino dos céus, precisam se converter e ser pequenos como uma criança. E Jesus se coloca como uma criança, pequeno como uma criança, e diz: e quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Jesus, novamente, diz aos seus discípulos: sede manso e humilde, como eu sou manso e humilde, como uma criança, totalmente dependente do Pai. E Jesus acrescenta algo aqui para os discípulos, que está no versículo 10. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, não desprezeis nenhum das crianças, sim, lógico, em tamanho, mas aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que confiam plenamente em Deus, aqueles que são humildes, não passeis a perna neles, não enganeis eles, não façam deles como bobos, mas ao contrário, acolhe-os em vossos braços, em vosso coração, na vossa vida, ajudem eles. E por quê? Porque diz aqui o Senhor Jesus aos seus discípulos: pois eu vos digo que os seus anjos, ou seja, estes pequeninos, todos têm um anjo, pois os seus anjos veem sem cessar
a face do meu Pai que está nos céus. Portanto, Jesus está dizendo que as pessoas têm um anjo da guarda, um anjo que guardam as pessoas e que estão diante de Deus. Partindo já para a segunda parte da Lectio Divina, que é a meditação, hoje é dia dos santos anjos de guarda, né? Por isso tem esta leitura. Nesta leitura, então, diz que todos nós temos um anjo que vê a face de Deus sem cessar. Por isso também a importância da nossa devoção aos santos anjos. No dia 29 foi dia dos anjos, dos santos arcanjos, né? São Gabriel, São Rafael, São Miguel. Hoje é dia dos anjos de guarda. Os anjos, eu dizia naquela ocasião, que cada um de nós temos um anjo que nos guarda, que é a boca de Deus para nós, né? Que sussurra em nossos ouvidos a vontade de Deus, nos impulsionando, nos incentivando a fazer a vontade de Deus, nos alertando para com as armadilhas do nosso inimigo, né, de Satanás. Por isso Deus diz aqui para os discípulos que os anjos, né, dos pequeninos veem a face de Deus sem cessar, intercede por nós. Os nossos anjos da guarda intercedem por nós. E que, portanto, precisamos ouvir a voz do nosso anjo da guarda. E que também podemos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda para abrir os nossos olhos espirituais, para nos impulsionar, nos incentivar e nos direcionar no caminho certo que Deus tem para cada um de nós. E certamente o anjo, assim como Jesus, vai nos dizer que nós precisamos nos converter, ser pequeno, ser manso e humilde, como Jesus, como a criança, totalmente dependentes do Pai, do Papai, do Abba, do Papaizinho do céu, que nos quer junto dele, porque do céu nós viemos e para o céu nós devemos voltar para junto do nosso Deus. Possamos, no momento de oração, então, uma vez feita a meditação, dizermos para Deus qual que é a nossa resposta, que nós queremos sim ser mansos e humildes, que nós queremos sim nos converter, que nós queremos sim sermos pequenos, não queremos ser grandes, não queremos aparecer, não queremos ser vaidosos, orgulhosos, arrogantes, soberbos, não queremos ser aparecidos, não queremos vanglória, porque toda a glória é do nosso Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso, que cuida de nós e que tem um anjo que cuida de nós. Façamos esse propósito diante de Deus e peçamos a ajuda de Deus, a ajuda do Teu Espírito Santo, a ajuda desses anjos da guarda que Deus colocou em nossas vidas. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.